pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da rebrota. Segura a vinheta que já já a gente chega no vídeo. E aí, gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre vigor de rebrota e importância da rebrota. A gente está aqui na universidade, no nosso campo experimental. Aqui a gente faz avaliação de várias plantas forrageiras. Então, a gente tem aqui piatã, charaés, mavuno, a gente tem algumas áreas consorciadas com feijão guandu, cultivar mandarim. A gente tem quênia, mombaça, a gente tem miag e a gente tem paredão aqui. A gente está aqui numa parcela de capim-mombaça, e vou explicar para vocês aqui a importância da rebrota. Tá? Porque a gente tem que valorizar essa questão relacionada à rebrota. Aqui a gente faz experimento com essas plantas forrageiras. Em uns a gente testa adubação, no outro a gente testa algumas bactérias, em outros experimentos a gente testa a altura de manejo, mas em todos eles a gente faz uma avaliação que a gente chama de vigor de rebrota. Porque avaliar o vigor de rebrota é extremamente importante para a gente saber se o manejo que a gente está aplicando está favorecendo a rebrota. Por quê? Porque as nossas plantas forrageiras, elas se desenvolveram nesse processo de coevolução com grandes herbívoros africanos, nós já conversamos sobre isso aqui inúmeras vezes, tá? E nesse processo de coevolução elas tiveram que aprender a sobreviver a esse processo de retirada das folhas. Então, rebrotar é extremamente importante para que ela consiga se perpetuar. As nossas plantas só são perenes, os nossos pastos só ficam ali 10, 15 anos, porque eles têm capacidade de rebrota. E é interessante a gente avaliar que, por exemplo, na seca, por que a gente tem que diminuir a taxa de lotação? Porque a gente não tem vigor de rebrota. Porque na seca vai faltar água, vai faltar luz em algumas regiões, temperatura. Então a planta tem a sua rebrota extremamente prejudicada porque ela não tem todos os critérios necessários para uma boa rebrota. E aí a gente tem que diminuir a taxa de lotação. Então quando a gente está no período das águas, a gente tem que fazer de tudo para estimular essa rebrota. Então são vários fatores que estão envolvidos na capacidade de rebrota de uma planta forrageira. Tá? Então o que acontece? Quando a planta está na situação de pré-pastejo, começou a chover, tá? Os nossos pastos estão todos bem bonitinhos, com aquelas folhas todas prontas já antes da gente colocar o gado. Então a planta está absorvendo, ela está pegando essa luz solar que chega e está transformando isso em folha, em como, em raiz, e ela também coloca um pouquinho disso para reserva. Por quê? Porque ela sabe que ela já vai chegar numa situação estressante, que é o pastejo. Imagina, será que tem alguma coisa mais estressante para a planta do que o pastejo? A fotossíntese dela, ela absorve folha, absorve luz pela folha, e o gado seleciona a folha. Então você imagina que catástrofe que é para ela. Então ela teve que aprender. Então o que ela faz? Ela reserva. Então, as nossas plantas forrageiras de forma geral fazem a reserva na base do colmo, tá? Deixam lá esses compostos de reserva que elas vão usar para rebrotar depois do pastejo. Tá? Ou então elas armazenam nos rizomas. Então os rizomas são aquelas bolinhas que a gente tem, aquelas batatinhas que a gente tem no sistema radicular. E aí eu vou fazer um parênteses para vocês aqui, para explicar que rizoma, gente, não é raiz. Embora ele esteja lá no sistema radicular, ele é um caule subterrâneo. E ele serve para armazenamento de água e nutrientes. Tanto que para a gente conseguir acabar com uma planta rizomatosa dá muito trabalho. Por exemplo, a braquiarinha ela é rizomatosa, ela tem pequenos rizomas. Só que essas plantas que são rizomatosas, elas têm uma melhor capacidade de rebrota, tá? Elas rebrotam muito melhor, tá? Justamente por causa desses rizomas que elas têm. Então ela vai lançar a mão desses compostos de reserva que tem para poder se desenvolver. Então o que acontece? Quando a gente mantém o nosso pasto rapado por muito tempo, a gente prejudica consideravelmente essa força da rebrota. Por quê? Porque a planta vai ficar toda hora utilizando as reservas, porque ela não tem um restinho de folha para fazer a fotossíntese, para absorver a radiação solar. Então, por isso que pastos rapados com muita frequência, são pastos que vão tender mais à degradação, porque a gente prejudica o vigor de rebrota, porque a gente exaure todas as reservas da planta. Então, eu tenho que dar a ela a oportunidade dela ter reserva. Como que eu faço isso? A altura de pós-pastejo. Isso aqui, mombaça com 2 dias de rebrotação, para vocês verem a capacidade que essa planta tem de rebrotar. Tá? Então, como que a gente facilita essa rebrotação? Adubação, água, tá? Luz ajuda muito nesse processo de rebrotação para induzir novos perfilhos. Então, por que o manejo no pastejo rotativo é a gente fazer adubação imediatamente após o pastejo?
justamente com o objetivo de favorecer essa rebrota. Por quê? Porque o nitrogênio ajuda muito a planta a se recuperar. Então, quando você faz essa adubação logo após o pastejo, a planta nem vai precisar, às vezes, lançar a mão dessas reservas. A reserva fica ali guardadinha para um outro momento de maior estresse, como, por exemplo, lá perto da seca, que vai demorar mais para essa rebrota, porque começa a faltar mais água, começa a faltar mais luz, tá? Então, a planta com nitrogênio, ela tem esse potencial de rebrota dela muito maior, tá? Então, qual é a ideia aqui? É a gente sempre trabalhar com uma altura de resíduo que permita que a gente deixe um poder maior de rebrotação. Então, qual é a dica de hoje? Nada de rapar pasto, adubar os nossos pastos após a saída dos animais. Se a gente estiver em lotação contínua, tá? Fazer uma adubação pelo menos em 3 vezes no período das águas, com uma dose de até 50 kg de nitrogênio por hectare, tá? Para que a gente então favoreça essa rebrota e garanta a perenidade dos nossos pastos. Porque o perfilhamento e essa capacidade de rebrota é o que garante a gente a ter pastos cada vez mais vigorosos, com uma rebrota bastante interessante. Pessoal, era esse o recado de hoje. Eu queria aproveitar para convidar todos vocês a seguirem a gente em todas as nossas redes sociais, né? Vamos tentar chegar aos nossos 20 mil seguidores ainda esse ano de 2021, tá? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Então, deixem comentários aqui, compartilhem esse vídeo, curtam, deixem o like de vocês aí, ou dislike se quiserem também, tá bom, pessoal? Mas lembre-se de sempre seguir a gente em todas as nossas redes sociais, podcast, Twitter, Instagram, Facebook, sempre Forragicultura e Pastagens, os links estão aqui embaixo para vocês. Pessoal, era esse o recado de hoje, fiquem com Deus e até a próxima.